você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Amor e fraternidade, o nosso lema será: operários da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã, para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus, na verdade, jamais ficaremos sozinhos. Se vejo o céu. O Helder. Helder, pode fazer a prece para a gente? Penso em Jesus. Deus, força essencial, fonte da vida e de tudo que há. Agradecemos por nós essa noite de estudo, de troca de nossas compreensões, e agradecemos a mensagem do seu Filho para a humanidade. Agradecemos que nesse momento, apesar de nos estar em tormentas, ainda mantemos a nossa serenidade, ainda que com sofrimento. Pedimos paz, alegria, pedimos que os bons espíritos orientem o nosso irmão que conduzirá o estudo da noite, que possamos sair mais maduros, que possamos sair mais sábios, e que esta noite seja mais uma de reforço à nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Por essa oportunidade, né? E querendo ou não, é uma oportunidade para todos nós, aqui juntinhos, de estudo e trabalho. Nós estamos aqui, querendo ou não, também nos instruindo, endereçando os nossos pensamentos, as pessoas que necessitam nesse momento, as pessoas que conhecemos e as pessoas que desconhecemos, mas em alguma hora, possivelmente, vamos conhecer. Pessoas que necessitam das energias aqui empregadas nas orações, nos cânticos, toda a nossa energia aqui utilizada pelos espíritos em prol dessas pessoas que necessitam, né? E nós sabemos que hoje são muitas, muito mais do que antes, irmãos que estão regressando à pátria espiritual devido a uma programação, alguns regressando mais rápido que outros, enfim. Mas as duas vias. Existem irmãos indo, irmãos retornando também. Né? Porque nós quase não falamos sobre os irmãos que retornam, né? Porque é tão comum também, mas a nossa tendência, às vezes, é sempre focar no lado negativo da coisa. Não porque nós não devemos observar isso, porque sim, é um momento que somos chamados à oração. Mas lembramos que é sempre uma via de mão dupla. Existem irmãos desencarnando? Sim, aos montes. E devemos sempre endereçar nossos melhores pensamentos para esses irmãos e também para a equipe que está do outro lado trabalhando muito. Eu falo do outro lado, mas nós sabemos que pode ser aqui do lado, né? Só nós não temos um acesso assim, alguns tão fácil. Mas há irmãos também retornando para a missão carnal. E nós devemos elevar os nossos pensamentos, as vibrações, porque assim como eles retornam, também eles pegam esse turbilhão de sensações, energias, e eles devem chegar
para fazer o melhor que eles puderem fazer, assim como nós estamos tentando. Bem, boa noite novamente, é bom estar aqui. E hoje, encerrando o capítulo sobre a missão dos espíritas, os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que talvez aceitaram o chamado de Jesus lá pelas tantas e resolveram trabalhar. Assim, estou fazendo nada mesmo, vou ali dar um pulinho na casa espírita para trabalhar um cadinho, né? Estou fazendo nada, vou ficar mais um cadinho. Foi ficando, gostaram e cá estamos nós, né? Quanto tempo estamos reunidos? Alguns mais tempo, outros pouco tempo, nessa experiência carnal. Mas nós sabemos que nossas uniões, nossas reuniões estavam programadas já há um tempinho, né? Alguns aceitaram de pronto, outros aceitaram um pouco depois e alguns ainda vão aceitar. E pegando um pouco do gancho do estudo, do último estudo da Conceição, eu gostaria de voltar lá naquele texto, eu posso ler para vocês? O texto do livro Pensamento e Vida. Eu não sei projetar a tela, tecnologia ainda é uma coisa nova para mim também, assim. Eu não sei projetar a tela, então eu vou ler aqui para vocês, tudo bem? Vou ler aqui. Trabalho. Do livro Pensamento e Vida. Estão escutando? Estão escutando? Sim. Sim? Eu estou. Sim. Vamos lá. Se nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram regados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer-se para si mesmo a cova adornada em que se estiolarão as mais nobres faculdades. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos aos naturais de desenvolvimento terrestre. O espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fluir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que decorre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Trabalho-ação transforma o ambiente. Trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão
Entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir, quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões. Matriculamo-nos no isolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeiam a espelhar por toda parte. Vemos aqui a necessidade, trazida por Emmanuel, a necessidade de trabalho. Nós temos essa necessidade no espírito, porque muitas vezes aqui na Terra nós somos chamados a trabalhos que eu costumo falar que são trabalhos que fogem à nossa programação, porque a espiritualidade às vezes tem uma programação para nós e nós temos outra. Nós temos uma outra. Eu quero fazer isso e isso e isso. Aí você planeja a sua vida, obviamente que a vida exige um planejamento, e você vai. Só que pelo caminho, às vezes a gente começa a se desviar do propósito. Do propósito que seria... Qual o propósito, né? O propósito é a evolução e ajuda ao próximo. Nós começamos, às vezes, a ter uma postura diferente, né? De uma postura crística, de uma postura cristã. E nós somos chamados novamente ao trabalho. Somos empurrados por um turbilhão de acontecimentos que geralmente nos colocam ou perto de outras pessoas que precisam de nós, seja de um parente que necessita da nossa atenção um pouco mais acentuada, seja dentro de instituições religiosas, seja dentro de casas espíritas, seja em algum local que necessita. E normalmente, quando nos vemos no meio desse turbilhão, o que nós fazemos, ou fazíamos? Nós corremos. O trabalho, como é posto também no Livro dos Espíritos, eu deixei ele aqui, tem uma questão que é a 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil. Toda ocupação útil é um trabalho. Pensar o bem é um trabalho? Pode ser, é um dever. Pensar o bem é um dever, mas agir no bem é um trabalho. Um trabalho, não seremos muitas vezes vistos, não seremos muitas vezes reconhecidos como, às vezes, o espírito ainda inferiorizado, ainda em uma faixa de incompreensão, avançamos às sendas superiores. Vejo isso, por exemplo, dos espíritos a qual eu leio as obras, não porque eu seja um desses espíritos ainda, muito longe eu estou. Mas esses espíritos fazem por prazer, fazem por amor. Eles estão ali se doando em trabalho. E eu sempre cito esse exemplo, que acho que foi que eu pensava que os mentores de André tinham só telado, né? Aí eu acho que eu vou dar um spoiler do final do livro, se ninguém leu Missionários da Luz, me desculpa. Acho que é no final do livro, em um certo momento, André, que não queria perder o mentor, você está lá lendo, também está envolvido, fala assim, meu Deus, ele vai para um plano superior, não vai ter mais acesso, né? E você sente tudo aquilo que é posto na leitura e vê que ele vai realizar um trabalho no plano superior e falam para André, você deve compreender que nosso irmão precisa caminhar e mesmo que se fosse em férias para aproveitar em outro plano, você deveria assim respeitar porque ele trabalhou demais. E ele é levado a um local. E nesse local aparecem vários outros irmãos que estão reunidos. Que estavam sendo tutelados por ele enquanto você lia o livro. Aí você fala assim, meu Deus, espíritos superiores tutelam quantas pessoas? Não sabemos. Às vezes uma, mais de uma. E aí? Eles trabalham muito. Nós vemos e lemos, né, que nas casas espíritas,
antes dos trabalhos serem preparados? Eu falo Não estou escutando nada. Léo, seu Isso som sempre está serão sendo também. estranho. Mas como eles preparam o trabalho antes dele ser executado no plano material, o entendimento que eles têm de estarem lá. Está escutando? Oi? Agora. Cortou um pouco aí. Vamos ajustar. De vez em quando, acho que a sua internet está dando uma Estão me falhada escutando? aí. Aí embola um pouquinho tua voz, escutando? mas agora está legal. Agora sim. Aumentei o volume. Sim. Tá legal? Tirei o fone. Então, vemos que esses irmãos, eles trabalham muito, trabalhando, atuando, e geralmente nós, né, às vezes fazemos corpo mole, e os irmãos... Se quiseres sentir Voltei? a paz dentro de ti, Tá me ouvindo? escuta, meu Eu tô. irmão. Tá, ótimo. Faz silêncio. Também. Caiu a internet, voltou. Tá, voltou, acho que voltou, estabilizou. Então, voltando. Esses irmãos, eles trabalham nas casas espíritas desde antes das reuniões serem preparadas, em uma doação sem igual. Aí nós ficamos, às vezes, olhando e falando assim, meu Deus, será que eu vou chegar nesse nível? Chegaremos sim, ao nosso passo, chegaremos. Não podemos tardar a marcha, jamais. Mas também, nós não podemos correr demais, exigir demais de nós, às vezes uma capacidade que nós não temos no momento. Devemos abraçar os deveres que nós temos? Sim, devemos abraçar os deveres que nós temos, mas nós devemos saber o quanto podemos abraçar. É melhor, o que se fala, né? É melhor, às vezes, fazer uma coisa bem feita do que fazer 2, 3, 4 e deixar a desejar. Espiritualidade, eles não querem, em um primeiro momento, não querem a perfeição de nós. Quer que nós iniciemos a marcha, façamos o trabalho. A missão dos espíritas, de que trata sobre esse capítulo, os trabalhadores da última hora, né? Chuva e vento, o trigo doura o campo, vem falar. A internet dele tá caindo. Léo, tá falhando de novo aí. E quando a nuvem passa, Começou a falhar agora. a terra generosa desabrocha. Erasto, o anjo 43, né? E a natureza, olha, hoje que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, estão escutando? Troquei para outra internet que tem aqui. Vamos ver agora se funciona. A que eu não estava confiando é que vai funcionar. Melhorou. Melhorou? Então, a missão dos espíritas, escrita por Erasto, saiu na Revista Espírita em 1863. Basicamente, é uma carta exortando os irmãos espíritas, naquele momento, que seguissem adiante e que soubessem o quão santificante também, difícil, é a missão de ser um espírita. Não espírita simplesmente falar, eu sou um espírita, mas de praticar realmente, porque somos conhecidos pelas nossas atitudes, somos conhecidos por praticar. Somos conhecidos e somos, às vezes, bem falados ou mal falados por aquilo que nós fazemos, né? Então, essa carta, essa mensagem, ela continua ainda valendo e acredito que valerá um bom tempo para todos nós. Quem pode ler a missão dos espíritas? Item 4 do Evangelho.
Ô, Léo, eu só gostaria, antes de continuar isso, só dar uma contribuição, porque, como você falou aí, que nós espíritas somos conhecidos, né, pela prática, realmente, né, eu acho que um grande diferencial, pelo menos assim, do movimento espírita, é realmente a prática da caridade, né, porque isso está na nossa doutrina, né, fora da caridade não há salvação. E uma outra coisa também que eu acho muito importante, né, dentro do movimento espírita, é a gente não ter nenhum tipo, né, pelo menos essa é a nossa prática, né, de não ter nenhuma discriminação em relação às demais religiões, né? A gente sabe que cada religião, a importância que tem, né, cada religião, ela está apropriada a cada momento das pessoas, né? Com certeza, em encarnações passadas nós já fomos católicos, né, já viemos, e hoje a gente está dentro do espiritismo, né, a gente se encontrou aqui. Então, eu acho que tudo isso é caridade, acho que tudo isso é a gente buscar a gente se melhorar, a gente evoluir, mas também contribuir de alguma forma para a nossa sociedade, né, para o nosso mundo, para que ele também evolua. Né? Sim, e é importante você ressaltar isso, porque eu posso dar até um exemplo próprio. Minha mãe era de Umbanda, nasci já num lar ela era de Umbanda, mas fazia estudos espíritas, só que eu fui orientado a ir para uma igreja católica. Vai desde pequenininho, alguém pegou na minha mão e levou. Eu fui para lá. Fiquei lá, participei do grupo de jovens, fiz todos os ritos da igreja católica, só que tinha algumas coisas que eu não entendi, pareciam meio maquinais para mim na época, mas eu aceitava, porque o engajamento era muito bom. Eu me lembro que a minha mãe, ela desencarnou logo depois de um tempo. Eu, ainda, né, com algumas coisas da mediunidade, já falei assim, vou para a igreja evangélica. Passei. Fui e lá eu tive algo que eu não tive tanto na igreja católica, que foi a leitura bíblica e também algumas outras coisas. Aí ajudou bastante também. Aí eu falei, caramba, que legal. Só que um belo dia eu me lembro como eu saí de lá. Um belo dia eu estava no último banquinho, relato pessoal. Eu estava no último banquinho e o pastor estava falando e tal. Eu falei, esse não é o meu lugar. Eu me lembro, eu peguei a minha Bíblia, deixei ao lado. Deixei do lado da cadeira. Eu devia ter levado aquela Bíblia, tinha um monte de anotação. Tentei comprar uma para mim, que eu gosto de estudar, comparando tudo. Eu deixei minha Bíblia lá e fui embora. Eu fui embora. Peguei meu ônibus e fui para casa. Aí meu pai, o que foi? Largou a igreja? Aí eu falei, ele falava de mim, só que meu pai, a religião dele é evangélica, ele ficava em casa, ele não ia. Aí eu falei, pai, parei. Ele, é bom você parar de ir nesses negócios e tal. Meu pai se casou, assumiu a religião evangélica, se batizou. Hoje ele vai à igreja e eu estou no centro espírita. Aí ele fica rindo, a gente fica comentando. Mas o que a vida faz? O que o planejamento espiritual faz com o espírito? Por onde ele vai fazer você passar, para você pegar os conhecimentos? E assim, foram lugares que eu fui, tinha o conhecimento, mas faltava alguma coisa. Eu fui a outro lugar, tinha o conhecimento, mas faltava alguma coisa. Quando eu cheguei no espiritismo, ciência, filosofia, religião, encontro com base, tem aqui, está explicado. Tá bom. Era o que eu precisava. Creio que outras pessoas também vão passar por isso, entendeu? Pessoas que vão fazer o caminho inverso. Estão no espiritismo, vão passar por outras religiões e falar assim, não, lá, e volta. Porque é com base. E essa base, é isso que eu acho legal, porque é esse movimento do espiritismo de explicar, falar, não, está acontecendo isso com você, é por isso aqui. Eu me lembro de uma fala do Divaldo, muito interessante, que Divaldo falou assim, antes de você dizer que está sendo obsidiado, certifique-se se você não teve uma noite mal dormida. Porque você pode estar pensando que viu alguma coisa, mas na verdade é só um distúrbio orgânico. Tipo, nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. Você tem que sentar e raciocinar, analisar. Eu acho que esse é o legal também, isso é o legal do espiritismo, de você poder ver, comparar, não ver, igual alguns colegas perguntam, mas você vai na casa espírita? Vou.
mas você vê espíritos? Eu falei assim, então, a gente não vai lá para isso. Mas vocês vão lá para quê? Aí começam as perguntas. E esse é interessante, você poder trocar com as pessoas. Eu acho isso muito fantástico, assim. Mas isso aí é bastante importante a gente ressaltar realmente que nós, ao invés de criarmos barreiras, né, com outras religiões e outras denominações, nós devemos abraçar, porque sempre tem alguma coisa para acrescentar. Sempre. Quem pode ler? Conceição, pode ler o 4 para mim? Para nós? Obrigado. São dos Espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, que, novos apóstolos da crença revelada, pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os ignorados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo caminho, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mas ditosos de Tomé, credes sem fazer questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza, todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, mesmo modo que vós,
porque só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aí Kardec pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda Médio, Paris, 1863. Obrigado, Conceição. Eu diria ide e pregai, eu diria ide e exemplificai. Estava pensando a mesma coisa. Né? E a parte do ide, assim, como reconhecereis, se muitos são chamados ao Espiritismo e se extraviam, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Lembra da frase do Cristo, né? A pergunta que fizeram. Como vão reconhecer os discípulos do Cristo? Ele fala, né? Reconhecerão os meus discípulos por muito me amarem. Aquilo. Como exemplo, se reconhece? Né? Exemplo. Como se reconhece? Aquilo. Posso falar que sou cristão a vida inteira. Ok, é igual minha irmã, né? Quando mandava botar alguma coisa, eu preencher aquelas fichinhas de colégio, religião. Qual religião? Coloca que você é católico, tá? Católico bota católico, lembro até hoje disso, eu falo isso com ela, ela morre de rir. Católico, aí já falou, olha só, né? Católico não praticante. Ou católico praticante. Eu falei, ué, mas tem. Ela é praticante que vai à igreja, não praticante que não vai. Aí eu falei, tá bom, eu fui lá e botei. Mas é aquilo, como reconhece o verdadeiro espírita? Prática, verdadeiro cristão, prática, a gente só reconhece. A gente só é identificação, né? A gente se identifica com o que é bom, a gente se identifica com o que é mal. Mas se você quer atrair um irmão, um outro espírito para se identificar com o que é bom, qual é a melhor forma? Tentando ser bom, sendo bom, para que ele possa repetir os seus atos, tentar repetir os seus atos. A gente se espelha, aquilo, né? A gente sempre tem alguém em quem se espelhar. E a gente sempre é espelhado também, alguém se espelha em nós, né? Sempre tem isso. E, assim, ficar girando em várias religiões, assim, é claro, eu já passei por algumas e vários conhecimentos. A gente vê hoje na internet em si, tem várias coisas, né? Tem gente falando, se você mentalizar, você consegue o que você quiser. Mas o que você vai conseguir? Se o ser humano, às vezes, não sabe nem o que ele quer, né? Você está mandando a pessoa magnetizar o quê? Que é isso. E eu acho que quando você consegue
uma doutrina, um local que te leva ao bem, que induz você, que te explica para que você, por vontade própria, faça o bem a outro, e quando erre, porque fatalmente nós erramos ainda, fala assim, caramba, eu errei. Eu acho que isso é o start para muita coisa boa na vida. Meu Deus, eu errei. Quando a pessoa consegue parar e pensar, eu deveria ter feito melhor, porque tem gente que nem isso faz, que nem ainda está nesse estágio. E se a gente ainda tem essa reflexão, a gente está no caminho, né? É aquilo. Sim. Eu dizendo que nem na aula, vou levantar o dedinho para o professor para falar. Esse último parágrafo que a gente leu, né? Reconhece os espíritas, a missão dos espíritas. Eu tenho convivido com pessoas de várias religiões, na prática mesmo, né? De trabalho social. E quando a gente leu esse último parágrafo aí, eu falei assim, nossa, eu estou encontrando espírita, então, em vários lugares, né? Não só na casa espírita. Todas essas características que falaram aí, sabe? A Igreja Batista, o pessoal que eu estou tendo contato, agora mesmo com o pessoal de outra denominação evangélica, que eu nem lembro mais o nome assim. Então, essas características que a gente leu aí, eu falei assim, nossa, são espíritas e nem sabem, então, porque, sabe, me veio isso à mente, né? A diferença para mim é que, assim, é a questão da fé raciocinada, né? Quando eles vejo prática o tempo todo da doutrina nessas religiões, o tempo todo a prática, sabe, do amor e da caridade, com muitas pessoas que eu convivo nessas religiões. Mas talvez, assim, nas conversas, talvez o que falte é essa parte que a gente estuda, né, mais científica, mais da doutrina, né? Essa parte da filosofia, assim, mas a parte do amor, assim, é a mesma, é cristã mesmo, como a gente fala, né? São espíritas e não sabem. Então, porque é o cristianismo, né? É o verdadeiro cristão, independente de que segmento religioso siga. Porque, na verdade, é uma sequência, um vai complementando o outro. A primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Está tudo interligado. Então, assim, eu me afino mais com isso porque o meu estágio de entendimento ainda está naquela primeira revelação, né? Lá na questão bíblica. Né? Moisés, né? Lá em Moisés, aquela que você vê que o pessoal protestante ele é mais ligado a essa questão, né? Da primeira revelação. Eles se prendem mais ali, né? A todo aquele ritual, a toda aquela coisa da primeira revelação. Aí o pessoal... Os adventistas, têm amigos adventistas, eles são muito ligados naquelas proibições de Moisés, com relação à alimentação, aquele simbolismo, de guardar o sábado, enfim. Aí vem Jesus, né? Veio Jesus. A Igreja Católica já se coloca mais na questão da mensagem de Jesus, né? Da segunda revelação. Né? Então, aí vem aquilo tudo, o catolicismo, e o espiritismo ele veio para juntar tudo isso, com a fé raciocinada. Porque todo aquele simbolismo lá do Primeiro Testamento, aquilo tudo é simbolismo, aquilo tudo né? Só que o pessoal é como os publicanos e o da época de Jesus que se apegam à prática, né? Ao material e não, a questão do espírito da letra, né? Não se atinha ao espírito da letra. Então ficou naquele passado, mas isso não quer dizer que seja de todo mal, porque de qualquer forma eles estão, né, praticando. Tanto é que a Alessandra está dando o testemunho dela, né? Tem pessoas nessas religiões que porque são o verdadeiro cristão, né?
Tá? Um conhecimento que está acima de tudo isso. E outra coisa que eu queria colocar aqui com relação a essa mensagem do Erasto é o quanto ela é atual, né, gente? Para os dias de hoje. Uma mensagem de 1863, o quanto essa mensagem é atual. Sim. De o velho puxãozinho de orelha a todos nós, né? A gente sair do nosso comodismo, a responsabilidade que a gente assume, né? Que estamos assumindo quando a gente adentra o espiritismo, né? É muito bonito. Os espíritas é os trabalhadores da última hora. Sim, mas e aí? O que é que você está fazendo com isso? Exatamente. É o já arregaçou as mangas? Já foi. Começou a arar a terra, né? Eu lembro, escutando vocês falando, eu fico lembrando lembro um exemplo. Parece que ser espírita é um pouco aquelas pessoas que ficam em algum estabelecimento, né? Alguma blusa. Posso te ajudar? Porque fatalmente as dúvidas virão para as pessoas. Um conhecido chegou para mim. Eu estava fazendo algo no computador essa semana, foi no horário de almoço, conhecido batendo no ombro. Olha só, uma pergunta para você. Se não me engano, acho que foi antes de ontem, não sei, foi por aí. Não, anteontem não pode ser, mas foi sexta ou quinta-feira. Chegou e falou assim, olha só, uma dúvida. Caim matou Abel, certo? Aí, tipo, tá. Sim. Caim, depois que matou Abel, foi para onde? Segundo o que está escrito, ele foi para as terras de Nod e conheceu a sua esposa. Ué, mas como se só tinha Caim e Abel? Eu falei, aí você está entrando numa questão muito profunda. Podemos conversar uma outra hora sobre o assunto. Aí você começa, porque as pessoas elas vão lendo, se param para ler, elas vão encontrando brechas na história. Já conversou, eu me lembro, um supervisor conversando comigo no trabalho, ele fez teologia, você sabe que o livro de Isaías, ao todo, tem 400 anos? Eu falei, como assim tem 400 anos? Aí eu falei assim, não tem 400 anos. Aí, não, tem 400 anos. Eu falei, não tem 400 anos. Ele não me provou que tinha 400 anos e não tem. Mas o livro, ele é dividido, isso ele mostrou muito impressionante, o livro é dividido em dois, como se fosse mais de uma pessoa que tivesse escrito o livro. Aí eu falei, olha, o livro não tem 400 anos, não. Mas esse livro foi escrito por mais de uma pessoa, como você está mostrando. Aí ele me mostrou a forma como é retratada em uma parte, não é outra, a forma de escrita como muda. Aí eu falei assim, é interessante isso. Aí eu passei a me ater mais aos textos, né? Eu pegava os textos e ficava olhando. Porque nós que estudamos a doutrina, nós temos dúvidas. E elas surgem. O professor falava assim, só tem dúvida quem estuda. Aí perguntava alguma coisa e todo mundo mudo. Ninguém estuda nada, ninguém tem dúvida, né? Prova. E assim, essas dúvidas elas vão vir. E vão vir no decorrer dos nossos estudos, do nosso trabalho. Como eu procedo? Eu faço como? Eu faço assim ou faço de outra forma? Porque eu vou utilizar a frase que eu escutei de um juiz uma vez. Ninguém nasce juiz. Passar numa prova de concurso não te faz juiz. Você vai aprender a ser juiz com o tempo. Entrar numa casa espírita, desenvolver uma atividade, não te faz espírita. Você vai ser espírita com o tempo. Você vai ser cristão com o tempo. Porque não é uma nomenclatura, é um posicionamento. A Alessandra comentou agora, ela também falou assim, tem vários espíritas, né? O local que você está tem vários espíritas. Por mais que eles não tenham a questão científica ainda, a finalidade está sendo cumprida, o amor. Essa é tudo para nos levar à compreensão do amor, ao exercício do amor e ao que é o amor de verdade. O amor desinteressado, como Erasto mesmo que fala, é o desinteresse, como Emmanuel fala nas obras dele. Porque nós temos resquícios no espírito de épocas anteriores, de épocas até um pouco bárbaras, nós carregamos e nós vamos limando isso com o passar das eras, com as nossas reencarnações.
mas a nossa tendência é uma só, é evoluir e abraçarmos a família universal, como os espíritos mesmo falam, né? Ficou uma última aqui para nós lermos. Alguém quer ler essa última aqui? Obreiros do Senhor, os obreiros do Senhor? Pode ler? Obrigado, Elda. Os obreiros do Senhor. 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dará. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados pelo turbilhão. Eles gritarão: graças, graças, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e que recusaste lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçai mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, de Verdade, Paris, 1862. Obrigado. Alguma colocação, Helder? Acabei de ler, deixa eu demitir. Mais atual ainda. Mais atual ainda é que a palavrinha, várias palavras-chave ali aqui, regeneração pelo Espiritismo. E tanto escutamos falar, escutamos mais ainda agora sobre regeneração. E regeneração, nós estamos regenerando, né? Como espíritos, né? Fala assim, como é um planeta de regeneração? Um planeta onde habitam espíritos prontificados à mudança. Ainda não são perfeitos, ainda não são espíritos puros, mas são espíritos mais inclinados a se melhorarem. Nós regeneramos o planeta. Nós, né, habitamos e mudamos com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, a psicosfera do planeta, né? E mais atual que isso, praticamente impossível, porque aqui ainda fala sobre o reino dos céus. O estado de plenitude que a humanidade chega de estar sendo útil, né? Porque o espírito, quando ele cai na ociosidade, como fala, tem um texto, eu ia ler ele aqui, só que eu não vou ler ele aqui, é um texto, depois eu recomendo para vocês lá, acho que vocês já leram, de Joana de Ângeles, que fala sobre o trabalho, e ela fala sobre a ociosidade, que várias coisas se constroem na ociosidade, várias coisas que não são boas para o espírito, né? Nós temos que nos manter no trabalho constante, orando, pensando, vibrando no bem e ajudando o próximo. É aquilo, nós não evoluímos por evoluir, nós não avançamos por avançar. Lembrando novamente, agora eu acho que é a mesma obra, Os Missionários. Há um espírito, se eu não me engano, está no início do livro,
Eu vou ter que reler esse livro novamente, porque eu estou perdendo as referências dele. Mas um espírito que em uma determinada encarnação resolveu, não, eu vou parar com as coisas que estão me inclinando para o lado negativo e vou evoluir. E ele evoluiu. Ele se despojou da maioria das coisas, os sentimentos dele, foi seguindo, e evoluiu. Um belo dia, ele estava já, digamos, em um patamar diferente da maioria dos espíritos, e viu um espírito descer para as regiões umbralinas. E seguindo ele, era um espírito de luz, vários outros espíritos. Era o Cristo, descendo para ajudar outros irmãos. Ou seja, evoluir só por evoluir, ele percebeu que ele estava evoluindo, mas ele estava também, em parte, quase se relegando ao egoísmo de evoluir, querer evoluir e subir sozinho. Sabemos de outros espíritos que poderiam, às vezes, nós falamos entre nós, nem estar mais atuando nessa esfera. Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos que ainda estão aqui por amor. Eu acho que é de muita hombridade, eu escutei isso numa palestra, espíritos virarem e falarem assim: posso reencarnar, né? Posso escolher. Quero reencarnar entre os meus, né? Entre os amigos, entre os familiares. Não. Me coloque novamente nas filas da reencarnação e me coloque onde for mais útil, onde eu possa ajudar espíritos a evoluírem. Isso é de uma hombridade, isso é de um nível que você, assim, você se doa. Você simplesmente vai, me coloca onde é mais útil, me coloca onde eu posso contribuir mais, porque normalmente queremos escolher. Ah, assim. É aquilo. Existem as missões que nós temos e as missões que escolhemos. Se nós escolhemos as que temos, melhor ainda, porque às vezes a gente passa uma encarnação inteira escolhendo as missões que não são nossas. Assim, o mentor espiritual e a equipe, vai por aqui. Não, quero ali, vai por aqui. Não, vou por ali, vai por aqui. Temos as nossas missões. Fala assim, missão, algo grandioso. Nossas micromissões, que são grandiosas dentro da obra. Nós estamos laborando, estamos trabalhando para executar o verdadeiro e grande trabalho, que é o trabalho de amor, de emanação de energia para a humanidade. Lembro dos trabalhos aqui de Chico, lembro dos trabalhos de Divaldo, na Mansão do Caminho. Tem um livro, acho que é Mentes Interconectadas, de Sueli Caldas Schubert. No final do livro fala um pouco sobre Divaldo, fala que no final, né, dos eventos que aconteceu na mansão, ele saía às escondidas, né? Botava remédio dentro da malinha dele para a rua, e um dia pegaram Divaldo. Divaldo, para onde você vai? Questionaram ele. Essa hora da noite. Eu vou atender os doentes que estão nas ruas, as pessoas que eu posso ajudar. Não, Divaldo, mas você já faz muita coisa aqui. Não. Olha, é muito fácil fazer o que eu falo. Eu só falo o material que eu já tenho, né, que é o Evangelho. Um entra com o alimento, o outro entra com isso, com aquilo. E eu? O que eu faço? Ele achava que ele ainda não fazia o suficiente. E nós, às vezes, assim, não, já fiz o que dava para fazer, já fiz. Às vezes, sempre podemos fazer algo a mais. Sempre podemos nos doar mais. Não é as grandes doações, vamos sair em missão por aí. Não, às vezes sentar e escutar um irmão que necessita. Tantas viagens já fiz de ônibus, irmãos sentavam do lado, você via que ele estava querendo falar alguma coisa, eu com fone de ouvido, eu tirava o fone, deixava cair levemente o fone, assim. Que horas são? Tal hora. Eu acho que vai chover, né? Eu acho que vai chover. Você está indo para onde? Estou indo para tal lugar. E ali se iniciava uma conversa que a pessoa abria a vida dela para você. Você fica mudo a viagem inteira. A pessoa, nossa, gostei de conversar com você. Eu, de nada. Não abria a boca durante 2 horas de viagem. Mas a pessoa apenas queria ser ouvida, apenas queria ser escutada. E dentre os trabalhos que são realizados, não destacamos só os trabalhos que nós vemos nos livros, não. Os nossos trabalhos mesmo. Assim, eu posso destacar algumas coisas, só que é aquilo que os espíritos falam, jamais fale alguma coisa para enaltecer a vaidade pessoal. Mas eu tenho aqui vários trabalhadores
que eu posso olhar e eu tenho memórias assim que eu já tive com cada um de vocês em cada momento, e via o despendimento de vocês para fazerem várias coisas, entendeu? E eu estou lembrando aqui, igual eu olho aqui, Erasto, Anjo Guardião, Paris, 1863. Eu me lembro de uma vez em que a Conceição me passou várias revistas espíritas num pendrivezinho, e eu tenho até hoje guardado no pendrive. Eu lembro ainda, Lúcia conversando comigo, os puxões de orelha de Lúcia, Leonardo está sumido, isso e aquilo, e falando comigo, Dona Valquíria falando e fazendo estudo, várias coisas dentro da casa, se movimentando junto com Regina, nos eventos que tinha na União Espírita, Dona Maria cantando, Valéria indo lá buscar o pai dela várias vezes. Eu falava assim, eu conheço quando eu comecei a participar do estudo, eu conheço essa moça de algum lugar. Aí, fazendo estudo junto com a gente, Helder, tantos outros, o Eduardo, que eu sentava. Eu me lembro que uma das primeiras palestras que eu assisti do Evangelho segundo o Espiritismo foi o Eduardo apresentando a palestra. Ele fazendo tal, eu falei, nossa, um dia quero falar igual esse cara. Eu me lembro dele falando, e quando ele precisou sair da casa, se ausentar por trabalho em si, eu me lembro que no lugar dele, eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha saído, sim, e foi uma semana antes que eu tinha saído de uma palestra do Simão Pedro. Eu saí da palestra, eu falei, nossa, ele fala muito bem, faz referências bíblicas muito bem, jamais eu vou fazer uma palestra assim. Aí eu falei assim, palestrante, fazer estudo em casa espírita, eu vou fazer estudo não devendo nada. E eu saí ainda fazendo isso. Na outra semana, lá estava Leonardo escalado. Nós somos chamados ao trabalho a todo momento. Varrer o centro, tirar poeira, limpar janela, é trabalho. Parar, fazendo uma oração, é trabalho. O que Paulo de Tarso fez foi trabalho de reparação, ainda trabalho. E pegando o finalzinho do livro, que eu estou aqui com ele do lado, porque eu peguei para ler essa semana, Paulo Estevam. O finalzinho dele, quando ele vê o mestre do lado, o amigo do outro, Abigail, e o mestre olha para ele e fala, ser feliz, Paulo, ser feliz, porque você venceu as agruras do mundo, ser feliz. E assim, essa mensagem que eu deixo para todos nós aqui, ser feliz hoje, porque você está reencarnado. Ser feliz hoje, porque você espírita, está no caminho de compreensão e pode esclarecer outras almas. Ser feliz hoje, porque querendo ou não, hoje, nós podemos estar sentindo alguma dorzinha aqui ou ali e tal, mas nós temos ar nos pulmões para poder respirar e para poder trabalhar, pensar, raciocinar e ajudar. E até o último momento, quanto reencarnados, doar a nossa energia para o mundo que necessita, nos colocarmos uma vibração muito boa, para que nós possamos, assim, aquele desprendimento de nós mesmos, né? Que nós possamos nos ligar a tudo que é de bom e, ao descansarmos, a dormir à noite, falar com os nossos mentores. Se eu ainda não estiver em condições de estudar, porque às vezes eu sou um espírito muito errante, se eu ainda não estiver em condições de fazer muita coisa, que pelo menos a minha energia possa ser utilizada para ajudar os irmãos que sofrem. Pelo menos isso. Se eu não tiver condições de ir, que pelo menos a minha energia seja utilizada. Nós trabalhamos em acordados e trabalhamos em vigília, porque, como a própria Bíblia fala, se eu não me engano, em Salmos, sois filhos de um Deus que trabalha. E se Deus trabalha desde o início e está trabalhando até agora, por que nós, espíritas, espíritos, cristãos, ficaremos parados? Né? Muito bem. Então, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Acho que falta um minutinho. Eu olhei aqui, 59. Léo, excelente aí, né, a sua condução do estudo, né? A gente fica muito grato
Eu né? que agradeço, sempre. Eu acho que, todos nós temos essa mesma opinião, né? Eu só queria também aproveitar a oportunidade, pessoal, para lembrar, né? Quem puder participar amanhã da nossa reunião de diretoria, ela vai ser feita, né, de 19 às 20 horas. Então, que não é só para a diretoria. Que não é só para a diretoria. Quem quiser, né, contribuir, participar, sugerir, né, de alguma forma, fica à vontade, né? Um convite que a gente está fazendo aqui. Tá bom, meus irmãos? E uma coisa importante, né, que está sendo tratado nos bastidores também, né, da União Espírita, do 33º seu, é a questão da OCE, orientações ao Centro Espírita, ou à Casa Espírita, né, que é um conjunto de medidas, né, de orientações mesmo, né, que são ligados aos diversos setores, diretorias, né, da Casa Espírita, né? Então é muito importante. Inclusive está sendo lançado um livro, mas tem também para baixar. Eu vou disponibilizar isso nos nossos grupos para a gente estudar esse material, né? É muito importante. Tem de todas as áreas, né? Mediunidade, a parte administrativa, a parte de educação dos jovens, de evangelização, enfim, abrange todos os segmentos dos centros espíritas aí. Tá bom, meus irmãos? Léo, gratidão, meu querido. Estou aqui por emoção. Eu que agradeço sempre. As lágrimas aqui foram escorrendo no final que, nossa. Obrigado não, eu aí pela fechei o olho no começo, só fiquei recebendo energia. E no final ela explodiu em lágrimas. Maravilha, meu bem. Eu que agradeço a oportunidade, sempre. Muito obrigado pela referência aí. As palestras ali é tudo copia e cola, viu? Você faz muito melhor. Oh, nada. Nunca. Muito obrigado. Jamais ficaremos sozinhos, mas com Jesus, na verdade. Podemos fazer a prece, então? Podemos sim, Eduardo. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão. Ajuda-nos sempre, Senhor, com tuas vibrações de amor, a superarmos as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas impossibilidades, que cada vez mais, ao estudarmos, ao aprendermos, chegamos à conclusão que o caminho ainda é longo. Mas temos certeza que com teu apoio, com a ajuda dos amigos espirituais, dos mentores, toda a falange de bons espíritos que torcem por nós, que nos ajudam todos os dias, nas alegrias, nas tristezas, conseguiremos, Senhor, nos tornarmos um pouco melhor. Que essas oportunidades de estudo, de aprendizado, se tornem práticas através da caridade, das nossas ações no dia a dia, com a nossa família, com os nossos irmãos. Enfim, Senhor, mais uma vez, estenda teu amor e tua luz a todos aqueles que sofrem, em todos os lugares, nas dores dessa pandemia, nos hospitais, aqueles que sofrem na dor das perdas, nos presídios, enfim, Senhor, passando fome. Que teu amor alivie o coração de todos, para que possamos continuar em nossa caminhada. Que assim seja e esteja conosco sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, seja graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigado pela reunião. Viu? Até amanhã ou até quarta. Boa noite, até quarta. Boa noite. Léo, para você, até amanhã, Léo. Até amanhã, Léo. às 7. Boa noite, Maria, Valquíria. Até quarta. boa noite. Até quarta. Luiz também. Luiz aí, ó. Tem mais gente aí. Vamos que vamos. Abraço. Até mais. Boa noite. Boa noite, criançada. Boa noite. Lúcia. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Tchau. Tchau, Quarta-feira. tchau. Ivone, Bíblia, Valquíria, Maria.
Boa Rosimere. noite, criançada. Todo Beijo, mundo. Geminetes. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Saindo. Tchau. Onde houver trevas,